Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho observado que tem muitos alunos que estão tendo dificuldades com relação à marcação dos pontos no plano cartesiano, e isso está comprometendo todo o estudo de funções. É um conceito que foi trabalhado desde o início lá do estudo de funções e ainda assim tem apresentado dificuldades. Então vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente conversar. Vamos imaginar que a gente queira marcar aqui no plano cartesiano um ponto, vou chamar de ponto A, cujas coordenadas seja 2 e 4, ok? Então tem muita gente, nós sabemos que aqui é o valor de x e aqui é o valor de y. Tem muita gente que está pegando e fazendo isso aqui, ó, 2 para x, está marcando um ponto aqui, e 4 para y, está marcando um ponto aqui, e assim traçando a reta da função. Só que isso está completamente errado, pessoal. Por quê? É muito importante, é imprescindível que a gente entenda que isso aqui, essas duas coordenadas de x e y, elas se referem à localização de um ponto no plano, não dois pontos no plano. Então, nenhum desses pontos aqui está representado por essa coordenada. Se eu for, todo ponto, ele precisa de uma coordenada x e uma coordenada y, um único ponto, ok? Então, aqui eu tenho dois pontos e nenhum desses dois pontos é o ponto 2 e 4. Tá certo? Se eu quiser realmente marcar de maneira correta o ponto 2 e 4, vamos ver aqui no gráfico do lado como que a gente pode marcar o ponto 2 para x e 4 para y. Então, esse ponto A dessas coordenadas aqui, marcado de maneira correta, ele ficaria da seguinte maneira, ó, 2 para x, então aqui é o 2 para x, e 4 no y. Então, no encontro do 2 para x com o 4 para y, eu tenho o ponto A. Então, essa é a marcação correta desse ponto. Então, quais são as coordenadas desses dois pontos que eu marquei aqui, se fosse colocar de maneira correta? Esses dois pontos, ó, esse aqui, eu andei até o 2 no eixo x, então a coordenada x dele é 2, e no eixo y eu não caminhei nada, porque ele está bem aqui em cima do eixo, ele não precisei andar nem para cima e nem para baixo, então é o ponto 2 e 0. Por isso que nós fizemos tantos exercícios com os pontos em cima dos eixos, para entender as coordenadas e tudo mais. E esse ponto aqui, ó, eu não andei nem para a direita e nem para a esquerda para marcar esse ponto, então o valor da coordenada de x dele é 0. E a coordenada de y? No y eu subi até o 4. Então percebam que nenhum desses dois pontos aqui coincide com aquela coordenada. Então quando aparece para a gente, vamos pegar outro exemplo. Se aparecer aqui a coordenada 3 e 5, preciso marcar esse ponto. Lembrando, isso aqui não são dois pontos. São duas coordenadas do mesmo ponto. Isso aqui gera somente um único ponto no gráfico, tá? Então, não é correto a gente pegar e vir aqui marcar 3 para x e 5 para y. Isso está errado, tá, pessoal? Então, qual é a forma correta de marcar esse ponto aqui, ó? Coordenada x, 3, então eu vou até o 3. Coordenada y, 5, então eu vou até o 5. No encontro dessas duas coordenadas é que eu vou marcar o meu ponto, certo?